Vamos falar aqui com Délio Rocha. Délio, olha aí, já está sorrindo o Délio. Afinal de contas, o Nelson Piquet ainda hoje mora aí em Brasília, Délio? Mora aí, né? Mora aí, né? Mora aqui sim, Joelson. Meu boa tarde para você e para o Elivaldo Barbosa. Mora aqui, é dono de uma grande rede de pneus, né? Então ele permanece nessa área automotiva, é um grande empresário. O pai dele, você falou aí de Brasília, o pai dele foi deputado federal, chegou até a trocar tiros dentro do Congresso com Nelson Carneiro, aquele que pai daquele projeto que permitiu o divórcio no Brasil. Pois é, e tem toda essa confusão aí envolvendo, não é só o filho que gosta de confusão, que já se envolveu em confusão, o pai também já teve isso no histórico. Mas voltando aqui para os assuntos mais atuais, Joelson, vamos falar da pandemia do novo coronavírus, né? Ontem, naquela coletiva tradicional que acontece no Palácio do Planalto, teve uma novidade, além de ministros. Quem estava lá também era o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Esta semana, Ibanez teve uma reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Os dois discutiram questões ligadas à pandemia, mais especificamente a questão do isolamento social. Após esta reunião, surgiu uma informação de que o presidente Bolsonaro teria convencido Ibanez a, na próxima semana, acabar com a suspensão das aulas, né? As aulas então voltariam na próxima segunda-feira, só que nesta coletiva de ontem, Ibanez Rocha disse que isso não é verdade, essa informação não procede, ele vai manter ainda as aulas suspensas e também o isolamento social, embora estude uma flexibilização. Ibanez também disse nessa coletiva, Joelson, ele destacou o papel que cabe a cada ente da federação nesta crise e destacou que estados e municípios têm mais peso, conforme determinação do Supremo, na hora de decidir se mantém ou se flexibiliza aí esse isolamento social. Vamos conferir um trecho da fala de Ibanez Rocha. Vocês tratam cada estado como se o Brasil fosse um só. Primeiro é que as medidas de isolamento, elas vão ser decididas pelos governadores e pelos prefeitos, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E cada estado da federação tem uma configuração diferente. Por exemplo, no Distrito Federal eu não posso abrir por regiões como o governador Eduardo Leite, porque aqui o Distrito Federal ele vive de um pêndulo. As pessoas vêm trabalhar aqui no centro, na capital, e voltam para suas cidades. Então aqui eu tenho que fazer a reabertura de uma forma diferente com o que vai ser feito no Rio Grande do Sul. Outra coisa que eu tenho observado também nas falas, e isso causa, de repente, uma divergência, é porque você tem cidades, por exemplo, em São Paulo, como é o caso da capital, em que o sistema está, assim, perto do colapso da saúde. Agora, você tem outras cidades do interior de São Paulo que você não tem sequer casos. Então, essas medidas, elas têm que ser adotadas observando cada uma das regiões. E isso vai bem de encontro ao que coloca o ministro da Saúde nesse momento. Esses modelos, eles têm que ser aplicados de acordo com as situações de cada uma das cidades, de cada um dos estados, e tomadas no momento certo. Então, é isso que tem que ser observado. Não adianta você comparar, por exemplo, o estado do Amazonas todo pelo que está acontecendo dentro da capital, Manaus. Nós temos que ter aí uma observação muito grande em relação a isso e saber diferenciar os modelos. E lembrando sempre que foi estabelecido, e está na nossa Constituição, que a competência ela é dividida entre União, estados e municípios. E a responsabilidade, nesse momento, ela é maior de estados e municípios no que diz respeito ao distanciamento social e à reabertura dos comércios. Joelson, ontem nessa coletiva aí que estava Ibanez, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, disse que realmente cabe aos estados e aos municípios decidirem se relaxam o isolamento social ou não, mas ele informou que o Ministério da Saúde está preparando uma série de diretrizes e essas diretrizes serão fornecidas para os estados e os municípios para que isso funcione como um parâmetro na hora de decidir se o isolamento social pode ser suspenso ou não. Ele disse também, Joelson, como parte dessa política, dessas diretrizes, que é preciso levar em conta uma série de fatores antes de fazer qualquer mudança em relação ao distanciamento social. Entre esses fatores, ele citou o número
número de casos de cada região, a capacidade de atendimento dos recursos humanos, os números de leitos. Lembrou que o Brasil aí é um país continental e que em cada região tem suas particularidades. E tudo isso precisa ser levado em conta. Não dá simplesmente para dizer acabou o isolamento social no país, porque alguns locais têm mais casos, em outros já estão superando, outros estão mais no início. Então tudo isso deve ser levado em conta. Joelson. E como já é uma grande tradição nesse Jornal do Piauí, toda vez que eu chamo Délio ao vivo, a chuva cai em Brasília. É um negócio meio automático, né, Délio? Eu não sei o que acontece. O que é isso, hein? Joelson, olha, ainda ontem, né, eu vi falando sobre isso aqui, mas realmente, para quem nos acompanha aqui em Brasília, a gente tem entrado muito aí durante a chuva. E aqui em Brasília, falando agora para o Elivaldo Barbosa, olha, tem muita gente poderosa, mas só um tem capacidade de chover, tem capacidade para fazer chover em Brasília, e é Joelson Giordani. Não tem jeito, olha, pelo menos aqui nesse último mês, umas 10 vezes em que o Joelson me chamou, ele aciona Brasília e a chuva começa a cair. Tem mais força do que São Pedro aqui em Brasília, viu, Joelson? Muito obrigado, Délio. Toda vez a gente termina molhando o Délio. Ele já está esperto, já está entrando ao vivo debaixo de marquises. Porque sabe quando a gente chama, a chuva começa. Obrigado, Délio Rocha e o João, lá em Brasília, trabalhando direto nessa cobertura da pandemia.